Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 18. Ainda estamos nesta secção, pelo que vamos lê-la de novo. E o Tiago vai fazer o favor de fazeres. Diz assim a palavra do Senhor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue-me regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Graças a Deus. Ora, irmãos, nós estamos ainda no versículo 15, se recordam. Já analisamos parte do versículo 16, que eu tinha saltado o versículo 15 praticamente, há 15 dias, e depois voltamos, portanto, ao versículo 15 para o analisarmos, que não tínhamos visto. E agora nós vamos continuar com o versículo 15, que já tínhamos visto alguma coisa, não tudo, mas eu gostava de chamar a vossa atenção, portanto, para o versículo 15. Bem, no versículo 15 nós lemos, vamos ler: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ou seja, irmãos, a humildade, que é o tema desta passagem, não podemos perder de vista o tema central. A humildade pode pôr em causa, a falta de humildade, melhor direi, a falta de humildade pode pôr em causa o nosso testemunho diante dos descrentes. A humildade é muito importante. Eu conheci um homem chamado Manuel Gomes, lá no norte do país. Já algumas vezes fiz referência a este irmão. O irmão Gomes, que era uma pessoa, um crente fantástico. Eu nem tenho palavras para descrever. Posso-vos dizer, sinceramente, que o irmão Gomes foi a pessoa mais mansa que eu conheci até hoje na Terra. Aquele homem, para já, mas não é por causa disso, mas também por aquilo que ele foi, o Evangelho entrou na minha família, foi por ele. Ele é que trouxe o Evangelho para a minha família. Um tio meu, que foi a primeira pessoa a ouvir o Evangelho, tanto quanto sei, foi um tio meu que já está na glória, que era o meu tio Armando. Foi ele que ouviu pela primeira vez o Evangelho, e através dele. E este irmão era um irmão que trabalhava numa fábrica em São João da Madeira, e aos fins de semana os homens geralmente reuniam-se, penso que mais ao domingo, não sei se ao sábado à tarde, mas ao domingo pelo menos sei que era, mas era ao fim de semana. Eles iam para um açude, que é um ribeiro que passa lá em São João da Madeira, e eles juntavam-se lá, eu não sei se para conversar, outras coisas, não sei se também jogavam à bola. Eu cheguei a ir lá a esse açude jogar à bola com os meus tios mais novos, claro, não os mais velhos, porque há uma diferença de idades muito grande entre o meu pai, por exemplo, que é o segundo mais velho, e o mais novo. É uma diferença para aí de mais de 20 anos, de maneira que cheguei a jogar à bola lá para essa zona, também ao fim de semana, e foi muito agradável jogar à bola com eles. E eles jogavam bem à bola, é uma coisa impressionante. Eu fiquei impressionado com a habilidade deles. Não sei se eles também lá jogavam à bola, se era só para conversar. Eu sei que se encontravam lá. E este crente, que já era crente, já agora só um pequeno pormenor, ele antes de se converter era uma pessoa muito má. Dizem, ele era um indivíduo que se embebedava, que batia na mãe. Ele vivia com a mãe e batia na mãe, era mesmo mau, dizem que era muito mau, de modo que quando ele se converteu, a vida dele foi tão mudada, que causou um testemunho e um impacto enorme lá em São João da Madeira, a tal ponto mudou ele, que ele tornou-se num homem muito manso. Estou-vos a dizer que era das pessoas mais mansas, e era tão humilde, era uma coisa impressionante.
Ele era uma pessoa que não queria dar trabalho a ninguém, que não chamava a atenção para ele, fazia as coisas pela calada, discreto. Ele era uma pessoa... É disto que nós precisamos. E são estes casos, estes exemplos vivos do que é que o Evangelho pode fazer na vida de alguém. E esse mesmo Evangelho pode trabalhar nas nossas vidas e fazer coisas semelhantes. E Deus transformou a vida daquele indivíduo. E ele não era um indivíduo com o dom de palavra para pregar em público, porque não o tinha. E mesmo até privadamente, como era o caso, quando ia lá ter com aqueles homens lá para aquele açude, não era ele que falava. Mas ele é que conhecia aquele pessoal todo. Conhecia aquela gente toda e ia para lá. E depois levava com ele um outro crente que ainda cheguei a conhecer, que era o irmão Aguiar. Era um irmão chamado Aguiar. Eu penso que ele era até oriundo aqui de Lisboa, se não estou em erro. Havia uma relação qualquer entre ele e Lisboa. Eu, quando me converti, ainda o apanhei em São João da Madeira, onde eu me converti lá na igreja, e ele dava à escola dominical, ao domingo de manhã, tinha uma bengala, ele já era velhinho, tinha uma bengala, sentava-se num banco ao meio do corredor e falava para nós, sentado, ensinando a palavra de Deus. E quero-vos dizer que ele conhecia muita coisa da palavra de Deus, muito boa. E então ele levava este crente que era pregador, que era o irmão Aguiar. Eu já o conheci velhinho, e depois sei que ele depois deixei de o ver, porque eu acho que ele voltou para Lisboa, ele veio para Lisboa, eu suponho que ele era de Lisboa. Eu não sei porque ele esteve lá em São João da Madeira, era lá que ele esteve lá há muitos anos, mas há uma relação qualquer entre ele e Lisboa. Ele terá vindo para Lisboa e terá partido para o Senhor já cá em Lisboa, mas eu nunca mais o vi. O irmão Aguiar. E o irmão Aguiar ia lá para rir com ele. Mas quem conhecia aquela gente toda era o irmão Gomes. E então o irmão Gomes naturalmente apresentava aquela gente ao irmão Aguiar, e o irmão Aguiar Zimba é que falava da palavra de Deus àqueles amigos e conhecidos do irmão Gomes. Ele fez um trabalho notável. Foi assim que o Evangelho penetrou na minha família. É um tio meu, que é o meu tio Armando, que já está na glória, que ouve o Evangelho, e depois ele falou aos irmãos, depois foi o meu tio António, e depois a minha avó também ouviu o Evangelho, a minha avó converteu-se pela graça de Deus, e depois o meu avô, que era muito playboy, pelo que ouvi dizer, e que era uma pessoa difícil, mas quebrou com o Evangelho no fim da vida dele e ter-se-á convertido pela graça de Deus. A minha avó converteu-se. A minha avó, não era por ser minha avó, mas de facto era uma doçura, foi uma pessoa que me marcou muito, porque quando eu me converti ela já era crente, e ela já tinha apanhado um AVC e já não falava, só falava com... Ela não falava, eu digo já falava, comunicava com sons imperceptíveis, ou não, isso a gente percebia quando ela dizia não, mas, e eu estou-me a recordar que, por exemplo, ela dizia não, que era quando se tivéssemos lá um grupo de nós e se alguém estivesse a falar mal de alguém, ela, não, ela não deixava. Ela não deixava que alguém falasse mal de que se fosse de quem fosse. Isto é fantástico. Nós precisávamos de uma avó destas permanentemente no nosso meio, que é para ninguém falar mal de ninguém. Aquela minha avó era demais. E ela também se converteu, e foi assim que o Evangelho foi penetrando, até que chegou a mim, mais tarde, não é? Chegou a mim, e eu, pela graça de Deus, cá estou. Mas este irmão Gomes tem uma transformação de vida notável. É uma pessoa que faz um trabalho notável pela calada, pela humildade. Estamos a falar de humildade, não se esqueçam. Ele era mesmo humilde. Ele não procurava atenção para ele. Ele, de facto, o que era saliente nele era o Senhor nele. E ele, que era um homem tão mau, tornou-se um homem tão manso e tão doce. Depois não queria dar trabalho a ninguém. Até mesmo se alguém quisesse lhe dar boleia, ele não queria dar maçada. Eu vou na, como é que dizia? Na caminhoneta. Eu vou na caminhoneta. Não queria dar trabalho a ninguém, não queria... Era uma coisa meio... Não sei explicar. Era uma coisa fantástica. E fazia muito o trabalho de visitação, visitando este e aquele. Visitava os crentes, que às vezes estavam até nos locais de trabalho onde eles estavam a trabalhar. Ele ia lá visitá-los e dar-lhes conselhos e era uma coisa fantástica. E muito tempo antes, na igreja, ele era da igreja das Fontainhas, em São João da Madeira. Ele não estava na igreja onde eu me converti, no centro, que ali havia duas igrejas.
Se bem que a minha família, que estava na igreja onde eu me converti, fosse evangelizada por ele e pela influência dele. Mas ele estava na outra igreja, que era nas Fontainhas, e eu sei, pelo que me diziam, e depois mais tarde apercebi-me disso quando eu me converti, que ele chegava sempre muito cedo, mesmo no inverno, e ele nunca casou, ficou sempre solteiro, ele nunca casou, e chegava sempre muito cedo, na lambreta dele, que ele tinha uma lambretazita, que é onde ele andava, e chegava, mesmo de chuva, estivesse a chover muito ou pouco, não interessava, e ele chegava lá, para aí 1 hora antes do culto começar, e abria a porta e acendia o aquecedor para que as pessoas, quando chegassem, tivessem o ambiente mais acolhedor. Ele fazia coisas assim, incríveis, e procurava ajudar de muitas maneiras e com conselhos, como eu disse. Um dia, numa reunião pública que se realizou no meio de um pinhal, no meio de um monte, em que muitos crentes estiveram lá reunidos, já não sei porquê, foi toda a gente embora e fiquei eu e ele. Já não sei porquê. Já não sei por que razão é que fiquei eu com ele, os outros foram todos à frente, ou nós depois fomos ter com os outros, já não me lembro dos detalhes. Há uma coisa que eu sei, foram-se todos embora e fiquei eu e ele, lá no meio do monte. E quando todos foram embora, sabem o que é que ele foi fazer? Ele foi apanhar o lixo que muitos crentes tinham deixado, ou que alguns crentes, não direi muitos, que alguns tinham deixado no pinhal. Papéis e coisas. Ele foi apanhar coisa, tudo que houvesse ali, ele foi, porque varreu aquilo tudo. E à medida que ia fazendo aquilo, dizia-me assim a mim, eu era um jovem, eu tinha-me convertido, e quando isso aconteceu, eu devia ter 2 meses de crente. Portanto, se calhar menos. Eu devia ter dias de crente. Eu já não sei quanto tempo é que eu tinha. Eu acho que isto aconteceu em junho, talvez, ou maio, junho, por aí. Eu converti-me em maio, acho eu. Eu acho que me converti em maio e aquilo foi em junho. Acho que foi mais ou menos assim. E eu lá ia com ele e ele era assim para mim. Olha, tu estás a ver as árvores? Eu nunca mais me esqueço desta dele. E ele para mim, estás a ver as árvores? É que eu tinha muitas árvores, não é? Muitos pinheiros ali no meio do monte. E ele era assim, olha, há de reparar numa coisa. O monte é inclinado, não é? Naturalmente. Não é paralelo, a superfície do monte não é paralela ao nível das águas do mar, portanto é inclinado, porque é monte. E ele é assim, há de reparar que as árvores não crescem perpendicularmente ao terreno, não crescem perpendicularmente, portanto assim para o lado, elas crescem todas para cima, para Deus, impressionante, nunca mais me esqueço desta. As árvores, o terreno pode estar inclinado, mas a árvore cresce sempre para cima. E ele disse, e assim devemos ser nós, e para ali fora. Eu estava ali com ele sempre. E eu vou-vos dizer uma coisa. Era impossível que alguém que o conhecesse ficasse indiferente. Ele marcava tudo e marcava todos. E não conheço ninguém que o tenha conhecido que não tenha sido marcado por ele. É uma coisa impressionante. E deixar-me dizer, irmãos, não nos esqueçamos que nós estamos aqui no contexto da humildade. E estava eu a dizer que a falta de humildade compromete o nosso testemunho. Porque o apóstolo está aqui a mostrar a importância da humildade, está a mostrar a importância, e como a importância da humildade significa não pensarmos em nós, não estarmos preocupados connosco, preocupados com a nossa reputação, preocupados com a nossa quê, e andar preocupado com os outros e a criticar os outros por isto ou por aquilo. Ele diz, parem lá com as murmurações, parem lá com contendas, diz ele, para que sejais irrepreensíveis. E a irrepreensibilidade passa por isto, passa pela língua. A irrepreensibilidade passa pela língua. O que nós estamos a usar a língua para quê? Há dias achei graça porque houve alguém que na internet colocou uma imagem qualquer de uma língua de fora, uma língua, mas era uma língua, e depois, mas era uma língua inflamada com fogo, acho que era mais ou menos, já não me lembro bem, mas tenho uma vaga ideia, estava no Facebook, houve alguém que pôs, e esse alguém que pôs aquilo perguntou assim, o que é que vos sugere esta imagem? Eu achei graça, com várias pessoas que falaram, e desde que usar a língua inflamada como no evangelismo,
sermos uma língua inflamada, evangelizando por ali fora e tal, e não sei o quê. Bem, mas ninguém disse aquilo que ela estava a pensar. E ela falou no fogo, que é a língua, que pode incendiar um grande fogo. Se nós não tivermos cuidado com a nossa língua, que é o que diz Tiago. E, portanto, nós vemos que a falta de humildade é que leva a fazer isto. As pessoas que são humildes, porque estão quebradas, porque o seu eu está anulado, porque elas não alinham nisso. O campeonato delas é outro, não é esse. E é um mau campeonato. Se nós entrarmos numa de falar mal e dizer mal, e se a gente quiser falar mal, olha, a gente não precisa de começar, podem começar com vocês mesmos. Não precisa de ir aos outros, é olhar para o espelho e começa logo a falar mal. Que miserável homem que eu sou, dizia o apóstolo Paulo. Todos nós temos motivos para falar mal. E portanto eu nem preciso de olhar para o meu irmão para encontrar, que vou encontrar motivos para falar mal. Basta olhar para mim próprio. Mas a humildade, portanto, é uma coisa muito importante que nós vemos aqui e que se nós não formos humildes a este ponto e não tivermos cuidado com a nossa língua e com aquilo que falamos e com aquilo que dizemos e não sei o quê, vamos deixar de ser irrepreensíveis, vamos deixar de ser sinceros, vamos deixar de ser inculpáveis e no meio desta geração que está corrompida e perversa, no meio de uma geração corrompida e perversa que é o mundo onde nós vivemos, onde se esperaria que aqueles que se dizem cristãos, que somos nós, tivessem um comportamento diferente e não fossem como eles e não falassem mal como eles falam, não é? Há um programa na televisão, não sei se ainda havia um programa na televisão que é conversas de escárnio e mal dizer. E eles liram com aquilo. Mas o mundo está certo. Conversas de escárnio e mal dizer. E aquilo era um cortar na casaca de tudo e de todos e falar mal deste e daquele e do outro e de não sei o quê. É uma coisa impressionante. Para o mundo está certo. Está certo, quer dizer, está errado. Mas para o mundo é normal isso. Para o crente não é normal, irmãos. Para o crente não é normal. Espera-se da igreja, espera-se dos crentes um comportamento diferente. E o próprio mundo esperaria ver da nossa parte coisas diferentes. No meio desta geração corrompida e perversa, nós devíamos resplandecer como astros e brilhar pela diferença. E, portanto, a questão da humildade é muito importante. E o irmão Gomes, que era um homem humilde, eu nunca vi aquele homem falar mal de ninguém. Nunca vi aquela boca a abrir-se para falar mal de A, ou de B, ou de C. E quero-vos dizer uma coisa. Olhem que se ele tinha motivos para falar mal, tinha muitos. Se ele quisesse falar mal, bem, todos nós, se quisermos falar mal, é só abrir a torneira e aquilo falamos mal. Porque temos motivos para falar mal. De tudo e mais alguma coisa. Mas quem anda com Deus não fala mal. Não fala mal. E então eu queria destacar a vossa atenção para isto. No versículo 15, que eu ainda não referi a isto, temos aqui a primeira palavra que é irrepreensíveis. Não sejais, para que sejais irrepreensíveis. E sobre a irrepreensibilidade, eu gostava de vos dizer uma coisa muito importante. E parece-me que é importante destacar aqui isto. A repreensibilidade desabilita-nos para o serviço. Se algum de nós for repreensível, não está aprovado para servir o Senhor, para servir a igreja, para servir o mundo. Não está. A irrepreensibilidade é muito importante. E há pessoas que levam a vida cristã muito de ânimo leve. Se nós tivermos comportamentos repreensíveis, perdemos a autoridade. E ao perder a autoridade, perdermos também a oportunidade de servir. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, que parece muito importante. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3 e versículo 10. Diz assim. Quando o apóstolo Paulo está aqui a falar, por exemplo, dos diáconos, e neste caso está a falar dos diáconos, mas o princípio vai para além dos diáconos e dos anciãos, dos doutores das Escrituras, dos ensinadores, dos pastores, dos evangelistas, vai para além disso, vai para qualquer tipo de serviço. Vemos assim no versículo 10. Notem
como os requisitos são elevados, e nós temos que primar por isto, requisitos elevados. Versículo 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam. Sirvam se forem irrepreensíveis. Porque se não forem irrepreensíveis, não podem servir. Estão a ver a ideia? A irrepreensibilidade é um fator requerido para o serviço. Portanto, quem quiser servir na igreja tem que ser irrepreensível. Não há volta a dar. Porque nem pode ser de outra maneira. Porque um indivíduo que não... Se um indivíduo não for irrepreensível, quem é que o vai levar a sério? A quem o ouvir a falar, quem é que vai levá-lo a sério? Mas afinal eu acredito quando ele está ali no púlpito ou quando ele está fora do púlpito? Quando ele está a fazer asneiras e a dizer asneiras e disparados, eu vou acreditar nele em quê? Estão a ver a ideia? Portanto, é muito importante a nossa irrepreensibilidade. A irrepreensibilidade habilita-nos ao serviço. E a falta de irrepreensibilidade, ou seja, a repreensibilidade, desautoriza-nos para o serviço. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque isto é muito importante. E eu particularmente, é pena não estarem aqui muitos jovens, mas particularmente gostava de dizer isto em relação aos jovens, tenho pena que muitos não estejam cá, mas eu terei a oportunidade de falar com eles também sobre esta matéria, como tenho tido muitas vezes. Vocês que são jovens devem levar a vida cristã muito a sério, porque se vocês não tiverem cuidado, ficam amputados para o serviço logo bem cedo, se não tiverem cuidado. E, portanto, devem ter muito cuidado em serem um exemplo na irrepreensibilidade. Irrepreensibilidade, entenda-se, eu acho que já fiz referência a isso na semana passada, não significa impecabilidade. Irrepreensível não quer dizer que é impecável, porque impecável ninguém é. Nós somos todos pecadores e falhamos. Mas a irrepreensibilidade é termos comportamentos que não mereçam repreensão, porque é notório que estamos a ter comportamentos que mereçam repreensão. E isso é muito mau. E particularmente de quem quer servir a Deus. Não é? E de quem quer servir a Deus, isto é muito importante. Vocês não se esqueçam que o apóstolo Paulo não levou, opôs-se a que João Marcos fosse levado para o serviço com ele, porque ele era repreensível. E porque João Marcos era repreensível, ele perdeu a oportunidade de acompanhar o apóstolo Paulo. E Paulo não o levou. Graças a Deus que ele mais tarde, pelos vistos, as coisas alteraram-se e mais tarde ele mudou também de vida e começou a dar um bom testemunho. É sempre tempo de a gente mudar de vida, é sempre tempo de a gente começar a dar bom testemunho. E depois, mais tarde, Paulo até o recomenda. E como vocês sabem, ele depois escreveu o Evangelho de Marcos, porque foi João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, que escreveu o Evangelho de Marcos. E portanto, apesar das fraquezas, é sempre tempo de nós mudarmos. Agora, é muito importante termos esta consciência. Irrepreensíveis, e depois diz a seguir, e sinceros, filhos de Deus. Eu agora gostava de chamar a vossa atenção para a questão da sinceridade. Bem, eu começaria por dizer o seguinte. A palavra sincero quer dizer sem fingimento. E nós não podemos ser fingidos. Não devemos ser fingidos. Diz aqui a Bíblia, para que sejais irrepreensíveis e sem fingimento. Não é estarmos a fingir que somos bons crentes, quando de facto não somos bons crentes. E nós devemos ser genuínos. E devemos ser os mesmos. Aqui, fora daqui, em casa, na rua, no trabalho, na escola, onde nós estivermos, devemos ser sempre os mesmos. Eu não sei se vocês sabem que a palavra sincero deriva de duas palavras latinas que querem dizer sem cera. E houve até um grande autor, um grande escritor que escreveu acerca disso e disse que esta palavra sincero vem das palavras latinas sine e cera, que significam sem cera. Sine é cera, sine é cera, sem cera.
E quando nós estudamos a história romana, do povo romano, na altura em que eles utilizaram esses termos, nós somos transportados, portanto, para o Império Romano, onde havia muita escultura. Roma, como vocês sabem, notabilizou-se pela escultura, e nós temos até mesmo na história os vários bustos, como o busto de Júlio César, que ficou famoso na história, e outros bustos que foram esculpidos na pedra por grandes escultores. E dizem os que estudaram a matéria, os historiadores particularmente, que certos escultores eram desonestos. Certos escultores romanos, quando esculpiam na pedra, eram desonestos. Porquê? Porque disfarçavam os defeitos que a obra tinha, e a obra, por vezes, que eles produziam tinha defeitos, e disfarçavam-nas com cera, que cobria as falhas que a pedra tinha em vários sítios, eram disfarçados com a cera que eles colocavam. Vista a olho nu, a obra vista a olho nu não se notava nenhum defeito. Mas quando essas obras, dizem eles, quando eram expostas ao sol e o calor do sol incidia sobre essas obras, a cera derretia e as mazelas vinham ao de cima. E dessa forma passou a ser corrente entre os escultores que eram honestos, lá em Roma, dizerem: a minha obra é sincera. A minha obra, diziam eles, a minha obra é sincera, a minha obra é sincera, é sincera. Era o que eles diziam. Portanto, sincero quer dizer não dissimular, não mascarar, não fingir o nosso caráter, as nossas intenções, as nossas palavras, a nossa conduta, sermos de facto transparentes e reais. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, sabem que ele, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, ele fala acerca, diz ele a Timóteo: sabes, Timóteo, eu desejo muito ver-te. Versículo 4. Lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Versículo 5. Ao recordar a fé não fingida que em ti há. Notem, não havia cera na fé de Timóteo. A fé dele era uma fé não fingida. Reparem bem. A qual habitou primeiro na tua avó Loide, na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Portanto, nós vemos aqui neste caso que Timóteo distinguia-se por ter uma fé não fingida. Portanto, ele era sincero na sua fé. E no capítulo 2 da nossa passagem, como vocês vão ver em Filipenses, quando o apóstolo está escrevendo, ainda não chegamos lá, vamos lá chegar, ele diz, ele fala de Timóteo, mais uma vez, e ele refere-se a Timóteo, e ele fala de Timóteo como sendo um crente sincero. Não era a fé dele que era sincera apenas. A fé dele era sincera porque ele era sincero. E quando nós somos sinceros, tudo em nós é sincero. A fé é sincera, o zelo, a devoção, a paixão, a entrega, tudo em nós é sincero. Mas temos que ser nós sinceros. E quando nós somos sinceros, então a fé e tudo o que nós temos é sincero. E é genuíno, é autêntico, é real. E nós precisamos disto. É disto que nós precisamos. E é por isto que Paulo luta nos Filipenses. E ele diz no capítulo 2 e no versículo 20: porque a ninguém, ele está a falar de Timóteo, hein? No versículo 19 em diante ele fala de Timóteo. Ele diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuida do vosso estado. Era sincero na forma como cuidava, como ministrava, como ajudava. Era sincero. Há pessoas que infelizmente às vezes servem, cuidam e etc. Mas não é de forma sincera. Só Deus é que sabe. Não nos compete a nós fazermos esse tipo de juízos. Mas é verdade e é real que há situações desse tipo. E tem havido ao longo da história. Não era assim com Timóteo. Timóteo era de facto uma pessoa sincera. Também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, e quero que vocês vejam na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8,
o apóstolo Paulo preocupava-se muito com esta questão da sinceridade, sabem? No capítulo 8 e no versículo 8, nós lemos assim, segunda carta aos Coríntios, eu estava na primeira, capítulo 8, e no versículo 8, o que é que nós vemos aqui? Ele convoca os coríntios para que eles deem prova de sinceridade, do seu amor, ajudando os mais pobres. Prova de sinceridade do seu amor. Até o amor pode não ser sincero. Já pensaram nisso? A fé pode não ser sincera. O amor pode não ser sincero. O interesse, o cuidado pelos outros pode não ser sincero. E o apóstolo aqui neste caso fala da prova de sinceridade de amor que esperava deles. No versículo 8 do capítulo 8, nós lemos assim, não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Provar a sinceridade do vosso amor. Bem, sabem de uma coisa? Conta-se que um dia houve alguém que morreu. Quando se estava a realizar o funeral, a pessoa que estava a falar publicamente lá no funeral referiu-se ao defunto nestes termos. Este homem foi um exemplo de vida. Estava a falar do defunto, do morto. Este homem foi um exemplo de vida. Viveu sempre de forma honesta, era um modelo de pai, era um modelo de marido, era querido por todos os que o conheciam em vida. Estão a ver o estilo de discurso que estava a ser feito em relação ao defunto. A viúva estava presente. Virou-se para o filho, que era órfão, não é? Do pai, e disse-lhe assim, filho, vai dar uma espreitadela ali ao caixão e vê se é mesmo o teu pai que está lá. Percebem? Quem o conhecia, aquilo era tudo com cera. Não era nada genuíno, nem real. Irmãos, não nos preocupemos com a opinião dos outros a nosso respeito. Os outros podem ter uma opinião sobre nós fantástica. E nós até ficamos convencidos que é verdade. Não nos deixemos enganar. Preocupemos-nos com a opinião que o Senhor tem a nosso respeito. Essa é que conta. Porque os outros podem pensar de nós o que eles pensavam do defunto. Que pelos vistos não corresponderia bem à realidade. Estão a ver a ideia? E portanto, até os outros podem ser um tropeço para nós. E nós nunca devemos andar em função dos outros. Nem para o bem, nem para o mal. Eu uma vez li uma coisa que... Vou ver se consigo dizer aquilo que eu li já há muito tempo. Há muitos anos. E eu particularmente, isso tocou-me bastante. Porque na altura havia muita gente que às vezes me vinha elogiar. Falava de mim em tons elogiosos. E eu sabia que era uma armadilha. E uma vez eu li um pensamento que me fez pensar nisso, porque exatamente eu tinha receio e tinha que ter cuidado, não é? E esse pensamento dizia mais ou menos isto. Se nunca... Eu agora não sou capaz de reproduzir exatamente as palavras como elas estão no pensamento, mas a ideia é mais ou menos esta. Se nunca te embeveceres, por outras palavras, pelos elogios que te dão, ou se nunca te inchares pelos elogios que te dão, se nunca te entusiasmares pelos elogios que te dão, nunca desanimarás quando te criticarem. Porque normalmente as mesmas pessoas que se deixam muito afetar pelo que os outros dizem, pelo bem, e ficam, parecem o sol a irradiar, porque falam muito bem delas, essas são as mesmas pessoas que, quando falarem mal delas,
ficam deprimidas e desanimadas. Irmãos, nós nunca devemos nos deixar afetar pelo que dizem, nem de bem, nem de mal. Devemos nos deixar afetar pelo Senhor, andarmos com o Senhor e só andarmos com Ele e ponto final. E é sempre em função dele que devemos conduzir os nossos caminhos. E, portanto, queria deixar, isto como lição que nós temos aqui nesta passagem. A melhor escultura da nossa vida, irmãos, não é aquela escultura que se evidencia pela beleza ou pela forma. As esculturas normalmente evidenciam-se pela beleza e pela forma. Mas a melhor escultura da minha vida, porque há uma obra que está a ser esculpida em mim, e a melhor beleza da escultura que está a ser feita na minha vida não é aquela que se evidencia pela forma e pela beleza que leva os outros a aplaudir e a admirar. Mas é a ausência de cera nessa escultura. Que na escultura que está a ser feita na minha vida não haja cera. É isto que é importante. Até pode ser uma escultura que aos olhos dos homens nem seja assim atraente. Sabem, o Senhor Jesus Cristo não era atraente. Digo isto com toda a reverência e Ele sabe o que eu quero dizer. A basear-me pelo que diz o profeta Isaías, diz ele que olhando nós para ele, para o Senhor Jesus Cristo, profeticamente, nenhuma beleza nele víamos, para que o desejássemos. O apóstolo Paulo não era uma figura atraente. Ele era de um discurso, de facto, bem fluente. Ele sabia as 3 línguas mais exatas do mundo, que era o latim, o hebraico e o grego, mas em termos de aparência, ele diz aos Coríntios que a aparência dele não era boa. Ele devia ser um homem feio, como se diz. Mas é feio aos olhos dos outros. Sabe de uma coisa? É uma coisa fantástica. E eu já aprendi alguma coisa, porque ainda estou a aprender, ainda estou na fase de aprendizagem, mas já aprendi alguma coisa. Mas já aprendi em ver beleza em pessoas feias. E também já aprendi em ver tanta feieza em pessoas bonitas. É verdade. E é fantástico quando nós às vezes encontramos aquilo, o tipo de pessoa que as pessoas às vezes acham que aquilo não é muito bonito, e elas são tão bonitas e dá tanto prazer em estar ao pé delas e conhecê-las e falar com elas. E elas têm tanta riqueza para nos dar. E nós sentimos-nos tão enriquecidos ao pé delas. Em contrapartida ao pé de outros, é só fachada, não tem conteúdo, não tem nada. Aquelas bocas quando se abrem são secas. No dizer de Judas, penso que é Judas que diz, se não é Judas é Pedro, na segunda carta. Às vezes faço confusão às vezes no conteúdo da segunda carta de Pedro e a carta de Judas, que elas são muito parecidas, têm ali uns pontos muito semelhantes. Mas penso que é Judas. Mas podemos ir ver. Depois, se calhar é Pedro. Engano sempre. São nuvens sem água. Quem é que diz? É Pedro ou Judas? É Pedro? É Judas. Bem, vamos ver. Já agora, pelo exercício. Também não quero deixar ninguém na dúvida. Ele fala de nuvens sem água. Há pessoas que são autênticas nuvens, não é? E nós às vezes olhamos para o céu, agora é que vai chover, está uma grande seca, e as pessoas estão a precisar de água, agora é que vai chover, e vêm nuvens carregadas, e não vem água nenhuma, são nuvens, é verdade, mas são nuvens sem água. Há muita gente muito promissora, e que de facto aquilo dá em nada. Mas se não é Judas, é Pedro, isso posso garantir. Se calhar é mesmo Pedro. Judas 1:12. Obrigado. Afinal é sempre Judas. Exatamente. Versículo 12. Estes são manchas nas vossas festas de humor. Portanto, eu espero, irmãos, tomem atenção. Nós estamos a falar daqueles que não são exemplo.
E o apóstolo Paulo está a falar do exemplo que devemos ser. E estamos a ver a importância da humildade. Se nós não formos como é esperado que sejamos, como lemos aqui no versículo 12, enquadramos nisto. Somos manchas. Somos manchas pelo mau sentido. Somos nódoas. Somos nódoas no meio do povo de Deus. Somos nuvens sem água. Levados pelos ventos de uma por outra parte. Pessoas instáveis. O que há mais aí no meio da cristandade é pessoas instáveis. Elas ouvem qualquer coisa e vão atrás das modas. Depois ouvem outra coisa e vão atrás. Não têm segurança, não têm certeza. Sabem porquê? Porque não seguram a palavra da vida que está no versículo a seguir, que nós já vimos alguma coisa. A palavra não é importante para elas. E porque a palavra não é importante, e nós ainda não falamos da parte da palavra, só falamos da importância da palavra para o descrente, falamos da importância da palavra, segurarmos a palavra, porque a palavra da vida, ela traz vida ao descrente, é ela que traz a vida à alma perdida, mas ainda não falamos da palavra para o crente. A mesma palavra viva. É o efeito que ela produz em nós. E ela produz um efeito tremendo. E a nossa relação com a palavra de Deus, quando não é forte, e eu até queria hoje muito falar sobre isso. Eu hoje queria falar de outra coisa e só comecei pelo princípio. Mas isto mais vale ir devagar do que ir muito depressa. Mas é muito importante a questão da palavra de Deus. Nota-se, e eu ainda hoje vinha a pensar que, por exemplo, as gerações mais jovens sabem tanta coisa de tanta coisa e não sabem nada do que interessa. São capazes de saber quais são as músicas que estão no top das músicas chamadas cristãs, saber quem são os cantores, saber quem são não sei quê, e dos filmes que há, e quem são os atores dos filmes, e que não sei quê, e não sabem nada de personagens bíblicas, nem das verdades bíblicas, nem das doutrinas bíblicas. Não sabem nada. Seguram tudo menos a palavra. Nós temos uma grande batalha neste aspecto, ainda para mais, no meio de uma geração corrompida e perversa em que nós estamos, e temos que segurar esta palavra, e nós temos que nos firmar nela. Temos que nos firmar nela. Inclusivamente, aqui há uns anos atrás, nas reuniões de jovens, etc., era muito habitual e costuma haver concursos, até eram concursos, chamava-se concursos bíblicos. Onde é que está a passagem tal? Estou a procurar. Está aí, está lá, está aí. Aquilo aparentemente parecia que não era. É muito importante. A familiarização com as Escrituras, o saber manejar as Escrituras, manusear. Isto aqui é só manusear, não é manejar. Aqui é só manusear, há uma diferença. É? Saber manusear e saber manejar. Saber manejar implica estudo. Saber manusear significa é básico. Onde é que está o livro tal, e o versículo tal, e o capítulo tal, e encontrar as passagens na Bíblia, onde é que está a passagem tal. E quando nós olhamos à volta, isto é uma raridade. Há qualquer coisa de doentio que se passa nas igrejas em relação à palavra de Deus. Eu tenho pessoa que alguns andam com alergia à palavra de Deus. Não querem ouvir a palavra de Deus. Não querem estudar a palavra de Deus. E se o pregador falar mais 5 minutos do que os 2 minutos que normalmente ele fala a palavra de Deus lá, está tudo já a coçar-se para o lado. Mas podem estar 1, 2, 3 horas num concerto. E ao fim das 3 horas do concerto, de música, ficam muito tristes porque o concerto acabou, que ainda queria. Por eles ainda ficavam lá toda a noite. Mas não vejo esse entusiasmo pela palavra. Há qualquer coisa aqui que não bate certo. E nós estamos a viver um cristianismo, disto que eu estou a pintar, e não estou a pintar com cores vivas, estou a pintar a realidade, não estou a exagerar, e estou a ser sincero, não estou aqui a pôr cera nenhuma, que é altamente preocupante. Isto é altamente preocupante. E nós temos que nos destacar pela diferença, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar por aqui, não vamos avançar mais hoje. Eu sei que avançamos pouco, quase nada. Ficamos praticamente na irrepreensibilidade na nossa passagem. Já agora eu posso só, para abrir o apetite, simplesmente, e apenas
fico pelo abrir o apetite. Espero que vocês tenham apetite e o vosso apetite cresça cada vez mais. Na nossa passagem, no versículo 15, depois de termos visto alguma coisa sobre a irrepreensibilidade, a importância dela e da sinceridade, vamos falar também um pouco sobre a inculpabilidade, que depois vem a seguir, no meio desta geração, e vamos falar também um pouco de nós como astros no mundo. Eu agora, apetecia-me já dizer qualquer coisa, mas não vou dizer nada. Fica para depois, para nós depois vermos. Estou com uma vontade de falar que nem quero saber. Mas olha, é esta vontade que eu quero que vocês tenham em relação à palavra de Deus sempre. Eu quero que vocês tenham aquela vontade de acaba o estudo e vocês dizem, já acabou. Eu queria agora continuar por ali fora e tal. E fossem para esses tais ditos concertos e tivessem a reação como nós ouvimos o nosso irmão José de Carvalho dizer há dias, que alguma coisa vai mal naquelas andanças e que sentiu-se mal. Quem estiver ligado à palavra sente-se mal nesses meios, porque aquilo não tem nada a ver com a palavra. E eu agora ia falar aqui muito acerca desta linha, mas isto é muito importante, que o Senhor nos ajude. Eu também não quero fazer a chamada política de terra queimada, está tudo mal, não é isso. Já agora aproveito para dizer uma coisa, inclusivamente deixar-me dizer uma coisa. Vi hoje, já tinha visto há dias, mas não tinha ouvido. Hoje resolvi ouvir. Houve um grupo de 4 crentes jovens, que já agora recomendo. Eu não sei quem eles são, não sei de onde é que são, portanto eu não sei, e portanto também vale o que vale. Aquilo que eu vou dizer vale apenas pela música em si. Não é só pela música em si, é pela música, é pelo tipo de música. Eu passo a publicidade, já agora eu fico triste porque, por exemplo, vocês sabem que muitos falam hoje em dia daquele grupo chamado Hillsong, e eu sempre falo com muita cautela acerca desse grupo, por várias razões. Em primeiro lugar, pelas doutrinas, muitas delas erradas, e gravemente erradas. Calma lá, também não é assim, mas pronto, mas há ali coisas erradas e que são gravemente erradas. Por outro lado, pela postura, desde a indumentária, à forma, ao modo como procuram servir a Deus, que não me parece correto. Que era o tipo de música, muitas delas, que não me parecem corretas. A forma como interpretam as músicas não me parece correto. Mas, curiosamente, eles também têm coisas fantásticas e boas, recomendáveis. É incrível, não é? Como é que da mesma fonte é como na nossa língua, não é? Somos capazes de bem dizer a Deus por um lado e dizer mal por outro. Da mesma fonte, e diz o Tiago, como é que da mesma fonte saem 2 coisas diferentes? Mas isso acontece na nossa própria experiência se não tivermos cuidado. E eles são como os outros. E eu estou a dizer isto para nós orarmos por eles, não é para os condenarmos. Mas eles têm uma música, pelos vistos, que eu não conhecia. Eles têm uma música que houve alguém em Portugal que resolveu traduzir aquilo para português e cantar aquilo em português. Que chama-se Oceano, Oceanos. Qualquer coisa tem a ver com o oceano. Tem a ver com o oceano. E aquele grupo é um grupo de... É uma rapariga e 3 rapazes. Os 3 tocam. 2 tocam guitarra, se não estou em erro. Um outro está com uma pandeiretazita. E ela dá voz. E esse rapaz está com a pandeiretazita também. Há lá momentos que também faz coro com ela e canta. Olha, eu digo-vos uma coisa. Gostei da música. Da melodia. Acho que é muito bonita. Gostei da letra, que também é boa. Não é assim nada do outro mundo, mas é boa. E a outra coisa que eu gostei muito, gostei da forma, do modo deles cantarem. Sem exibicionismo, sem vedetismo, com simplicidade. Mas aquilo marca tanto. E reparei que até as pessoas que comentavam depois lá no YouTube, onde aquilo está, vários dos comentários destacavam exatamente
a forma e o modo. E deixa-me dizer uma coisa. A própria música... E depois o vídeo está muito bem feito, sabem? O vídeo está muito bem feito. O vídeo está mesmo com qualidade profissional. Está mesmo 5 estrelas. Eu não sei quem eles são, nem onde é que eles são. Mas agora, que eu gostei da forma, do modo e da música e da letra, gostei. E é Oceano. Acho que é Oceano, uma coisa assim qualquer. Irmãos, como Maria, escolhamos sempre a melhor parte. Que o Senhor nos abençoe.